Provérbios capítulo 2. Muito bem, nesses 22 versículos, esse capítulo 2 vai trazer para gente. Eu selecionei aqui, acho que quatro seções principais. Uma delas é que o princípio fala a respeito de buscar o temor do Senhor, né? Versículo 5 fala: Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Antes do versículo 5 está dizendo o que você tem que fazer para isso. E eu grifei aqui na minha Bíblia algumas palavras, né? Alguns verbos. Fala a respeito de aceitar as palavras, verso 1, e guardar no coração. Verso 2: dar ouvidos à sabedoria, inclinar o coração, clamar por entendimento, buscar a sabedoria, buscá-la como quem busca tesouro escondido. Então, os primeiros 4 versículos estão falando de uma disposição de buscar o conhecimento de Deus. E não só buscar o conhecimento para ter ele na cabeça, mas fala a respeito de buscar no sentido de inclinar o coração, de buscar viver a vontade de Deus, né? Quando fala de guardar, não está falando só de reter, mas está falando de pôr em prática. E aquele que alcança o temor do Senhor é aquele que não somente conhece a verdade, mas aquele que a pratica. E logo na sequência, o Senhor vai dizer no versículo 7 que a sensatez, né, a sabedoria, ela é como um escudo. E esse escudo vai nos proteger, né? Nós devemos buscar essa sabedoria do Senhor, porque ela vai ser para nós como uma proteção que vai guardar o caminho do justo, como está no versículo 8. E logo na sequência, a gente vai vendo. Eu separei duas porções principais, né? Para mim, que é a que vai do versículo 13 até o versículo 15, porque está dizendo o quê, né? Deixa eu fazer a introdução primeiro. A sabedoria vai nos guardar de duas coisas principais, pelo que está aqui nesse capítulo. Uma delas é dos homens maus. Os homens maus, e o versículo 13 até o 15 vai dizer para nós algumas características. São os que andam no caminho das trevas, porque abandonaram as veredas retas, são os que têm prazer em fazer maldade, são os que são perversos, são os que se afastam do caminho. E a sabedoria também vai nos proteger não só do homem mau, né, da pessoa perversa, mas também da mulher imoral, né? A NVI traz escrito dessa maneira, mulher imoral. A revista e atualizada diz mulher adúltera. E qual é a descrição dessa mulher adúltera aqui do versículo 16 em diante até o 19? Vai dizer que ela é a pervertida, que seduz com palavras, que abandonou, né, o primeiro marido, né, que abandona aquela que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então, essa mulher imoral, o versículo 18 vai dizer: se dirige para a morte, que é a sua casa, os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então, duas coisas é advertido nesse provérbio, né? Quando nós buscarmos a sabedoria de Deus, teremos o caminho do Senhor na nossa vida e devemos nos esforçar para viver nesse padrão de Deus. E isso vai nos afastar tanto da mulher imoral quanto daquele que é mau. Não nos afastar porque nós somos melhores e vamos discriminar as pessoas, mas porque ainda que nós temos que conviver com pessoas dessa maneira no trabalho, na nossa vida cotidiana, a gente não vai andar segundo esses princípios, né? Nós que temos uma aliança com o nosso cônjuge, quando uma pessoa tentar nos seduzir com palavras, com atitudes, porque nós temos a sabedoria de Deus, a gente vai fechar essa porta bem rapidinho, porque esses caminhos, de acordo com Provérbios capítulo 2, são caminhos de morte. E se nós queremos andar como o Senhor quer que nós andemos, a gente vai fugir deles. E para concluir, o verso 21 fala que os justos habitaram a terra e os íntegros nela permanecerão. E quando eu estava lendo esse versículo, eu pensei, para nós, né, hoje em dia, talvez não faça tanto sentido, porque hoje em dia a gente muda de terra, a gente muda de país, a gente compra uma propriedade, depois a gente vende. Para nós, essa coisa de permanecer na terra é meio estranho, não faz tanto sentido. Mas se nós pensarmos para aquelas pessoas, permanecer na terra era sinal de bênção, era sinal de que você não havia sido conquistado, você não havia sido subjugado, você não perdeu a sua propriedade, você não perdeu uma guerra. Então, dizer que os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, está falando de ser bem-sucedido, está falando de ser protegido pelo Senhor, está falando de não perder a batalha.